Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa tarde abençoada de domingo. Hoje, graças a Deus, exatamente dia 22 de janeiro, primeiro mês deste ano de 2023. Agradecemos a Deus por sua infinita bondade e misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã, diz Jeremias no seu livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, se nós estamos com saúde, se nós estamos vendo, enxergando a luz do sol, não é porque somos merecedores, não é porque somos bons, não é pela nossa autossuficiência, mas a Bíblia deixa bem claro que eu e você não somos consumidos, não somos exterminados dessa terra por causa das misericórdias do Senhor. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele provê a nós, pecadores miseráveis. Ele nos provê vida, Ele nos provê saúde, Ele nos provê o sustento, o alimento, nos provê o oxigênio para respirarmos. Então, se estamos de pé, como disse, não é pela nossa autossuficiência, não é porque somos bons, não é porque somos merecedores, mas é pela misericórdia do Senhor, que a cada dia se manifesta sobre a nossa vida e nos permite estarmos de pé sobre a face da terra. Deus abençoe os meus irmãos que vêm chegando, que vêm adentrando nesta live, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, meus irmãos, para interagir. Somos o corpo de Cristo. Somos a família de Jesus. Somos o povo de Deus. Então, fique à vontade, meu irmão, para adentrar aqui, para interagirmos juntos, adorarmos a Deus juntos, glorificarmos a Deus juntos, em uma só fé, em um só coração, em um só propósito, juntos, eu e você, na mesma sintonia. Aqui em texto bíblico, louvado seja o nome do Senhor. Reconectou aqui, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, texto bíblico bem conhecido nosso, uma porção da Bíblia Sagrada, registrado no livro escrito pelo Dr. Lucas, que também escreve o Evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, porque todas as curas, todos os milagres, todos os prodígios que os apóstolos fizeram foi por intermédio da ação e do poder sobrenatural do Espírito Santo que sobre eles estava. Obviamente, ninguém pode curar se Deus não for com ele. Ninguém pode expulsar demônios se Deus não for consigo. A nossa capacidade vem de Deus, a nossa autoridade vem de Deus, o nosso poder vem de Deus. E eu quero ler aqui então Atos capítulo de número 3, versículo de número 6, que nos diz assim o texto sagrado. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Vou ler de novo o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pois bem, meus queridos irmãos, tenho lido
uma palavra, uma porção, uma narrativa bíblica muito conhecida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, por que não dizer, né, um texto popular entre os crentes do mundo todo. Certamente você já ouviu uma pregação em cima dessa narrativa bíblica. Com certeza eu e você já ouvimos alguém ser instrumento e boca de Deus e através deste texto bíblico aqui nos trazer uma reflexão, um ensinamento da palavra de Deus em cima deste texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós sabemos que, paz e Matânia Celestino, seja bem-vinda, minha irmã, a esta live. Obrigado por adentrar aqui e interagir. Deus abençoe a senhora, o seu lar, a sua casa, sua vida, seus familiares. E o texto aqui para nossa meditação é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, uma porção bíblica bem conhecida da Igreja do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico, que se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo, quando, naquela circunstância em que Paulo está pregando o seu sermão, e um jovem por nome Eutico escutava o sermão de Paulo assentado sobre uma janela. E a Bíblia diz que, de repente, acidentalmente, este jovem por nome Eutico, ele se desequilibra, ele cai da janela, despenca e fatalmente quebra o seu pescoço e vem a óbito. E a Bíblia diz então que Paulo, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, pela autoridade que Deus o havia concedido, Paulo se aproxima do jovem Eutico que está ali deitado, morto, em óbito, e Paulo, através do poder sobrenatural do Espírito Santo que sobre ele estava, ressuscita aquele jovem, o traz à vida novamente. E Lucas, o médico, que conhecia muito bem acerca do corpo humano, que conhecia muito bem acerca da medicina, um homem instruído, estudado, competente, mas que diante daquele fato, ele vê ali a sua limitação dentro dos seus conhecimentos do corpo humano, da anatomia. Lucas vê que nada pode fazer, mas ao contemplar Paulo orar pelo jovem Eutico que ali está estirado ao chão, morto, e pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida do apóstolo, Paulo traz Eutico à vida novamente. E Lucas, ao contemplar e observar essa ação extraordinária de Deus, por intermédio da vida do apóstolo Paulo, Lucas então abraça a fé e prossegue juntamente com Paulo e passa a acompanhá-lo nas suas viagens missionárias. Lucas então, meus irmãos, escreve o livro, o Evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, que está entre os evangelhos que chamamos de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, então, além de escrever um dos evangelhos sinóticos, o evangelho que leva o seu nome, ele vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos também é conhecido, é chamado de Atos do Espírito Santo. Porque todas as curas, todos os milagres, todos os prodígios que vamos encontrar registrados no livro de Atos dos Apóstolos, foi, obviamente, por intermédio do poder e da ação sobrenatural do Espírito Santo que estava sobre a vida dos apóstolos, que revestiu os apóstolos, capacitou os apóstolos. Obviamente, ninguém opera milagres se Deus não for com ele. Ninguém cura enfermo se Deus não for com ele. Ninguém consegue expulsar um demônio se a presença de Deus não estiver consigo. Por isso Jesus vai dizer, em meu nome expulsarão os demônios.
Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só há possibilidade de curarmos enfermos, expulsarmos demônios, mediante o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Que ele, pelo seu Espírito Santo, confiou a nós, sua igreja. Portanto, este poder, esta autoridade que estava sobre a vida dos apóstolos, que estava sobre o apóstolo Paulo, está sobre nós também. Repousa sobre mim, repousa sobre você, repousa sobre a igreja da atualidade. O protagonista do livro de Atos dos Apóstolos não foi Estevão, o primeiro diácono e o primeiro mártir a morrer por amor ao nome do Senhor. Embora Estevão fosse um exímio pregador, relata a Bíblia, embora Estevão fosse cheio do Espírito Santo, mas o personagem principal deste livro não é Estevão. Tampouco Filipe, o grande e poderoso evangelista que no caminho de Jerusalém que desce para Gaza ganhou aquele eunuco evangelizando ele. Mordomo da rainha de Candace, conhecemos a narrativa bíblica. Filipe, um evangelista poderoso nas mãos de Deus. Embora fosse poderoso, cheio do Espírito Santo, ele não é o protagonista principal do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo também não é o protagonista do livro de Atos dos Apóstolos. Embora tenha sido um grande e poderoso missionário nas mãos de Deus, o maior missionário que Deus o levantou para fazer a diferença na sua época, no seu tempo, o protagonista, meus irmãos, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos, da obra missionária, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, o Consolador deixado por Jesus, quando ele disse, eu vou, mas enviarei outro, ou seja, um da mesma essência que eu, o Espírito da verdade que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o protagonista do livro de Atos dos Apóstolos, ele é o protagonista da obra missionária. Sem o Espírito Santo não tem salvação, sem a ação do Espírito Santo não tem conversão. Pode ser um exímio pregador, pode ser um exímio intelectual, não importa, sem a unção do Espírito Santo, não acontece salvação, conversão, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o protagonista principal da igreja, da obra missionária. Ele é o personagem principal da igreja. E nessa tarde eu tenho certeza que a unção do Espírito Santo repousa sobre a minha vida, repousa sobre a tua vida. Não importa se você não sabe falar o português direito, não importa se você não tem um grau de intelectualidade avantajado, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. E a Bíblia diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para pregar, o Espírito me ungiu para libertar os cativos, o Espírito me ungiu para pregoar abertura de prisão àqueles que estão presos. Isso se cumpre no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, quando entra na sinagoga no Evangelho de Mateus e lhe dá um livro para ler, e ele abre exatamente nessa profecia de Isaías, e confirmando a unção do Espírito sobre o seu ministério. Se até Jesus, o Filho de Deus, precisou ser ungido e revestido pelo poder do Espírito Santo, quem somos nós para dizermos que não precisamos dessa unção, que não necessitamos dessa unção, que não somos dependentes dessa unção? Meu irmão, sem a unção do Espírito, não libertamos os cativos, não curamos os enfermos, não expulsamos os demônios. E eu rogo a Deus essa tarde que derrame da unção do Espírito sobre a minha vida, sobre a sua vida, que no abrir da nossa boca flua a unção do Espírito, impacte aqueles que estão perdidos, alcance os necessitados, e que haja cura, que haja milagre, que haja libertação. E eu declaro hoje, nessa tarde, no poder da unção do Espírito Santo, que repousa sobre a igreja, que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos. Ei, meu irmão, se você crê nessa tarde aí no teu lar, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, que nos concedeu o seu Espírito. E a Bíblia diz que quando a trombeta tocar,
É o Espírito Santo quem vai levar a igreja ao encontro de Cristo nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Sabe por que o anticristo não se manifestou ainda? Obviamente porque a igreja está aqui na terra. A Bíblia diz que há um que detém o anticristo. Quem é que detém o anticristo? O Espírito Santo de Deus, por meio da vida da igreja que está aqui na terra. Por isso que o anticristo ainda não se manifestou. Mas quando a trombeta tocar, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando soar a trombeta e o mesmo Senhor descer do céu, os que morreram ressuscitarão primeiro, e os vivos, nós, diz a Bíblia, seremos arrebatados, arrancados, tirados com força daqui da terra, e encontraremos o Senhor nos ares. E quem vai levar a igreja ao encontro de Cristo nos ares? É o Espírito Santo de Deus, que está conosco aqui na terra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que regenera o mais vil pecador, que o leva ao arrependimento. Mas em Atos capítulo 3 está descrito aqui, meus irmãos, uma narrativa muito conhecida. Quem nunca ouviu falar aqui acerca deste milagre operado na vida deste coxo? Este homem que vivia à porta do templo chamada Formosa. Este homem que era coxo de nascença, diz a Bíblia. Este homem que todos os dias, diariamente, levavam este homem e o colocavam à porta do templo para pedir esmola àqueles que ali entrassem no templo. Assim nós estávamos. Assim nós vivíamos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Assim era a nossa vida, triste, vazia, sem paz, sem alegria, sem amor, tentando encontrar a alegria e a paz real e verdadeira nas ilusões coloridas deste mundo. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que foi em tantos médicos existentes no seu tempo buscando a cura da sua enfermidade. A solução para o seu problema, que representa a pessoa que não tem Jesus, que vai a tantos lugares, que bate em tantas portas, buscando a cura para a sua alma, buscando a cura para o seu interior. Mas a Bíblia nos diz que depois que ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ela foi atrás dele e ela consegue tocar nas suas vestes e ela é curada daquele mal que por 12 anos a acompanhava. Ou seja, a cura que nós precisamos, a paz que o homem procura, só encontrará na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. A paz real, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento, essa paz sobrenatural que só Jesus tem para nos ofertar. E este coxo estava ali, à porta do templo, mendigando, esmolando, uma vida triste, uma vida sem paz, sem alegria. Assim era a nossa vida lá fora. Assim era a nossa vida quando não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que lá vem Pedro e João, que estão subindo para ir à oração do templo, que começava às 3 horas da tarde. A hora nona corresponde às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde iniciava a oração no templo. E Pedro e João eram homens de oração. Pedro e João eram homens que tinham a sua vida pautada na oração. Eram homens que reconheciam o valor e a importância de viver uma vida de oração. E a Bíblia diz, meus irmãos, que lá está indo Pedro e João, subindo em direção ao templo. E quando eles vão entrar no templo, eles se deparam com aquele homem que ali estava à porta, assentado. E aquele homem naturalmente estava ali para isto, com aquela finalidade, com aquele objetivo de esmolar a todos quantos fossem entrar no templo. E quando ele vê Pedro e João que estão vindo para entrar no templo, ele vai pedir uma esmola a Pedro e João. E a Bíblia nos diz então que aquele homem vai dizer a Pedro e a João: por favor, me deem uma esmola. Por favor, me deem alguma coisa. Por favor,
Me deem um dinheiro. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Pedro vai responder àquele homem a sua petição. Ele pede uma esmola, na expectativa de ganhar algum dinheiro, de receber alguma coisa. O mundo está esperando por nós, meus irmãos. O mundo está esperando receber alguma coisa de mim e de você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus nos chamou para resplandecermos com a sua luz, para exalarmos o bom perfume de Cristo através de nossa vida e alcançarmos este mundo que está em trevas, e alcançarmos este mundo fétido que cheira mal às narinas de Deus por conta do pecado. Mas a nossa vida, meus irmãos, tem que exalar o bom perfume de Cristo, tem que resplandecer a luz de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, o mundo está esperando por mim e por você. Jesus nos chamou porque a palavra da vida está na minha boca, está na tua boca. A palavra de esperança e de salvação que este mundo precisa está na minha boca, está na tua boca. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Se tu está acomodado, descruze os teus braços, porque o mundo está tomado por sombras espirituais. O mundo está clamando, está gritando por socorro, está clamando, almas, vidas estão desesperadas, subjugadas nas mãos do diabo, mendigando a paz, mendigando o amor, mendigando a alegria. Pessoas estão subjugadas no mundo da criminalidade, da marginalidade, da prostituição, mas a palavra da vida está na minha boca, está na tua boca. O Espírito Santo está sobre mim, está sobre ti. Lembre-se que você é instrumento de Deus. Deus nos chamou, nos vocacionou, e o mundo está esperando receber alguma coisa de mim, de você. E para termos algo a ofertar a este mundo, temos que buscar na fonte, e a fonte é o Senhor Jesus. Por isso, igreja, vamos nos despertar. O mundo está clamando por socorro, e nós somos os mensageiros do Senhor, que temos que ir a este mundo que é o campo e anunciarmos a mensagem de salvação. Ele olhando para Pedro, esperando receber alguma coisa, naturalmente, na expectativa de receber algum dinheiro. Versículo 6, e Pedro vai dizer àquele homem que está olhando para ele atentamente. Pedro vai dizer àquele coxo: meu amigo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu não tenho prata, diz Pedro, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você quer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho na minha vida, meu amigo, vale muito mais do que o ouro dessa terra. Vale muito mais que a prata dessa terra. O que eu tenho sobre a minha vida, meu amigo, o valor é infinitamente maior do que a prata, do que o ouro dessa terra. O que Pedro tinha, meu irmão, sobre a sua vida, que valia mais que o ouro, mais que a prata, é o que nós temos, é o que a igreja desta atualidade e deste tempo presente tem. É o poder de Jesus sobre a sua vida, que vale mais do que o ouro, que vale mais do que a prata. Ei, meu irmão, você tem sobre a sua vida este poder que foi concedido pelo Senhor Jesus Cristo, e ele diz: o que eu tenho eu vou te dar, o que eu tenho sobre mim vale mais do que o ouro, mais do que a prata, e eu posso te dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ei, meu querido irmão, tu tens sobre a tua vida, tu pode não ter ouro, tu pode não ter prata, tu pode não ter um carro importado, tu pode não morar num palácio, tu pode não ser um milionário, mas o que está sobre a tua vida, o que você tem na sua vida, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que as riquezas dessa terra. Você tem sobre a sua vida o poder e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo te confiou. Portanto, faça uso deste poder, faça uso dessa autoridade para libertar vidas, para curar vidas, para aproximar vidas a Cristo, para resgatar vidas das trevas e para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro estende a mão então para aquele coxo. Esse é o papel da igreja.
Não fica apenas na teoria. Não fica apenas no falar bonito. Não fica apenas apegado ao seu título de igreja poderosa, mas é uma igreja, sobretudo, que pratica a palavra de Deus. Uma igreja, sobretudo, que estende a mão àquele que está perdido, que estende a mão àquele que está caído, que estende a mão para resgatar aquele que está ferido. Como na parábola do bom samaritano, o levita tinha nome de levita, mas não tinha atitude, comportamento de levita. O sacerdote tinha nome e título de sacerdote, mas não tinha atitude, comportamento de sacerdote. O que fala mais alto, o que vale mais aos olhos de Deus, não é aquilo que somos, não é os títulos que temos, mas é aquilo que somos interiormente e refletimos nas nossas atitudes, no nosso comportamento para com o nosso próximo. É sermos verdadeiramente praticantes da palavra de Deus, não apenas pregar a misericórdia, mas praticar a misericórdia. Não apenas pregar a compaixão, mas praticar a compaixão. Não apenas pregar a união, mas praticar a união. Ei, meu irmão, fala mais alto, sobretudo, sermos praticantes da palavra de Deus. Pedro estende a mão. Esse é o papel da igreja, estender a mão. Instantaneamente, meus irmãos, a Bíblia diz que os artelhos, os tornozelos daquele homem se firmaram. Deus curou aquele homem instantaneamente. A minha internet oscilou aqui. Agora voltou. A internet tinha oscilado aqui, mas agora voltou. Pedro levanta aquele homem e imediatamente, na mesma hora, instantaneamente, os artelhos, os tornozelos daquele homem se firmaram. Ele foi curado na hora. Como a mulher do fluxo de sangue tocou e o fluxo secou na hora. Como o leproso que disse, se tu quiser, tu pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou e ele foi limpo. Tem vitórias de Deus que são instantâneas. Tem petições que fazemos a Deus que são respondidas na hora, outras não. Tem vitórias que demoram um pouco mais. Não quer dizer que Deus ame mais a uns do que a outros. Não quer dizer favoritismo que Deus tenha por alguém, não. É que Deus é soberano. Lázaro, para ser ressuscitado, levou 4 dias. Naamã, para ser curado, teve que dar 7 mergulhos. É o processo, é o trabalhar de Deus. Ele faz como ele quer, segundo a vontade dele. Deus não esqueceu da vitória que você tanto pede. Deus não esqueceu do milagre que você tanto espera. Ele só está esperando o tempo certo dele agir. Na tua vida, na tua história, na tua família, na vida do teu filho. E ele vai intervir. E ele vai alcançar a vitória. Não é fácil ter paciência, eu sei que é fácil falar sobre ela. Mas não é fácil na prática sermos pacientes. Queremos tudo na mesma hora. Queremos tudo no nosso tempo. Mas devemos aprender a esperar, confiar e termos paciência no Senhor. Conforme diz a Bíblia, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é importante esperarmos. Deus não esquece de ninguém. Mas na hora certa, Ele alcança a vitória que você espera. Versículo 8. E saltando ele, o coxo, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles quem? Com Pedro e João no templo, andando, saltando e louvando a Deus. É a gratidão do coxo por aquilo que Jesus fez na sua vida. Nunca devemos nos esquecer da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos arrancou e o que Jesus fez em nós e está fazendo por nossa vida. Tudo é pela graça. Não éramos merecedores da salvação. Se não fosse Jesus chegar na nossa vida, nós até hoje seríamos mendigos espiritualmente. Nós até hoje estaríamos escravizados pelo pecado. Por isso não temos motivo para nos exaltar, para nos vangloriar, para nos estufar. Jesus disse ao paralítico no tanque de Betesda, levanta, toma a tua cama e anda. Ele podia simplesmente dizer, levanta e vai para casa. Mas ele fez questão de dizer àquele homem, pega a tua cama e leva-la contigo. A cama da humildade, para que ele nunca se esquecesse da onde Jesus o tirou e o que Jesus havia feito na sua vida. Que nós venhamos guardar o nosso coração, meus irmãos, da soberba, do orgulho, da altivez humana, da vanglória. Que nós venhamos guardar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas o mesmo Deus, ele abate
e ele joga por terra aquele que é soberbo. Então sejamos humildes, para que a graça de Deus venha sempre nos acompanhar. Não vamos achar melhor que o nosso irmão, não vamos nos achar melhor que o nosso próximo, porque Deus, por bondade, nos arrancou do mundo, nos deu uma nova vida, nos deu um ministério abençoado, profícuo. Muitas pessoas, infelizmente, que acabam se exaltando, se estufando, empinando o nariz e pensam que são melhor que o seu irmão, que o seu próximo. Pessoas que viviam lá na sarjeta como esse coxo, que estavam numa situação deplorável de miséria, que não tinham nada, que não eram ninguém, e por bondade de Jesus os arrancou de lá, e hoje pensam que são alguém, pensam que são alguma coisa, pensam que são maiores do que o seu próximo, só porque cantam em grandes congressos, só porque tem um nome destacado. Ei, meu irmão, que nós venhamos descer do pedestal, que nós venhamos reconhecer que se Jesus não chegasse na nossa história, nós não seríamos nada, não teríamos nada e não estaríamos aqui hoje. Olha só a atitude de gratidão deste homem, deste coxo. Ele saltou, deu um pulo e entrou no templo glorificando. Entrou no templo louvando. Entrou no templo bendizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Ele entrou louvando, glorificando, explodindo de alegria, porque ele sabia que ele só estava agora nessa situação de bem-aventurança, porque Jesus o tirou da porta do templo e da situação de mendigagem espiritual. Então, meus irmãos, como gadareno, depois que Jesus liberta aquele gadareno, observe o texto, a Bíblia diz que o gadareno desejava estar com ele. O gadareno queria seguir Jesus. O gadareno queria andar com ele em um gesto de gratidão ao que Jesus havia feito na sua vida. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E que eu, irmão Osmar, primeiramente essa palavra é para mim, venha seguir o bom exemplo dessas pessoas que expressaram a sua gratidão a Deus por aquilo que Jesus fez na sua vida. Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça a Deus pelo esposo e a esposa que você tem. Agradeça a Deus pelos filhos saudáveis que você tem. Agradeça a Deus pelo bom emprego que você tem. Agradeça a Deus pela saúde perfeita que você tem. Agradeça a Deus pelo ministério que Ele te deu. Agradeça a Deus porque Ele te honrou e hoje você é um vaso de valor. Tudo isso devemos gratidão a Deus. E para encerrar aqui, meus irmãos, estou me aproximando do final. O versículo 10 vai dizer assim: e conheciam-no, ou seja, as pessoas quando viram aquele coxo, esse coxo, que entrou saltando, louvando a Deus no templo, as pessoas o reconheceram, pois ele era o mesmo que estava sentado a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de assombro e espanto pelo que lhe acontecera. Ou seja, meus queridos irmãos, as pessoas que conheceram aquele homem, a vida miserável que ele tinha, e agora as pessoas estão vendo ele ali louvando, estão vendo ele ali pulando, aquele homem que não andava, que não caminhava, que vivia naquela situação miserável. Agora as mesmas pessoas que o viram naquela situação estão vendo ele louvando, estão vendo ele glorificando, estão vendo ele na presença de Deus curado, restaurado. Assim também muitas pessoas que nos conheceram, muitas pessoas que sabem como era a nossa vida e hoje olham para nós e elas veem que hoje nós somos felizes de verdade, que hoje nós temos alegria de verdade, e essas pessoas podem ver e testificar que Jesus modificou a nossa vida, mudou a nossa história. Tudo isto é para que o nome de Jesus seja glorificado por nosso intermédio, através de nossa vida. Jesus mudou a nossa vida para que nós venhamos glorificá-lo e para servir de testemunho àqueles que estão aí fora, para que eles também sejam alcançados e resgatados pelo poder de Deus. Para encerrar aqui, versículo 11, e apegando-se ele, o coxo, o que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, ou seja, a multidão que se ajuntava a eles, que afluiu, que ficou na volta deles, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Olha bem. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quer dizer o quê, meus irmãos? Aquele coxo se juntou a Pedro e João no templo, num lugar ali chamado Alpendre de Salomão, ou Pórtico de Salomão. E quando ele se ajunta a Pedro e João, ali estão os três ali juntos, no Pórtico de Salomão, a multidão olha para eles e a multidão vem se ajuntando. A multidão vai afluindo.
E a multidão volta todas as suas expectativas em Pedro, João e no coxo. E quando Pedro vê que a multidão está com toda a sua atenção focada para eles, Pedro vai dizer para eles o seguinte: ei, varões israelitas, por que estáis olhando tanto para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade fizéssemos este homem andar? Ou seja, Pedro não está tomando a glória de Deus para si. Pedro está dizendo, em outras palavras, não fomos nós quem curamos este homem. Não fomos nós quem mudamos a sorte deste homem. Nós de nós mesmos nada podemos fazer. Ei, a glória não é nossa. A honra não é nossa. Não é a nós que vocês têm que aplaudir. Não é a nós que vocês têm que glorificar. Este é o verdadeiro discípulo. Este é o verdadeiro homem de Deus. Esta é a verdadeira igreja que não quer a glória de Deus para si. Que não quer ser o centro das atenções. Que se alegra por aquilo, obviamente, que Deus está fazendo através da sua vida. E devemos nos alegrar porque Deus nos usa. Mas a Bíblia diz que não devemos nos orgulhar porque Deus nos usa. Por quê? Não é aprovado diante de Deus aquele que a si mesmo se louva, se exalta, se orgulha, porque o orgulho não procede de Deus, procede de Satanás. Lúcifer virou Satanás, virou demônio, virou diabo, porque se orgulhou, quis ser igual a Deus. Temos que tomar cuidado, guardar o nosso coração da soberba, do orgulho, da vanglória, para que não venhamos cair na condenação do diabo. Por mais que Deus nos use, por mais que Deus nos instrumentalize para curar enfermos, curar paralíticos, expulsar demônios, e Deus, por sua bondade, decida depositar uma unção poderosa sobre nós, não devemos querer a glória de Deus para nós. Foi o que Pedro disse. Por que estáis olhando tanto para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade fizéssemos andar este homem. A glória não é nossa. A honra não é nossa. O louvor não é nosso. Nós não tínhamos essa condição de mudar a vida, a sorte e a história deste homem. Foi Jesus quem vocês rejeitaram. Ele que morreu por nós lá na cruz e ressurgiu ao terceiro dia. Ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele mudou a história deste homem. Nós fomos apenas o canal, o instrumento, mas quem curou ele foi Jesus. Quem o tirou da situação de mendigagem foi Jesus. Quem deu alegria para ele foi Jesus. Quem escreveu uma página de vitória para ele foi Jesus. Ei, meu irmão, essa tarde eu estou aqui apenas como instrumento do Senhor Jesus, transmitindo a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que quem vai te curar vai ser Jesus, quem vai te libertar vai ser Jesus, quem vai abrir a porta para você vai ser Jesus, quem vai intervir na tua história familiar vai ser Jesus. Eu estou aqui apenas como instrumento, um vaso de barro, mas quem faz o milagre é Jesus. Não é o discípulo, não é o apóstolo, mas é o mestre, é o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz, pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, um peixe sequer, mas aí ele disse, sob a tua palavra, mestre, vamos lançar as redes. E quando eles lançaram as redes, sob a palavra, na dependência do mestre, as redes, meus irmãos, se rompiam de tanto peixe, porque a pesca foi maravilhosa. Quem faz é ele, quem opera é ele, não somos nós. Então não devemos querer a glória de Deus para si. Eu sempre digo que um elogio mal administrado é uma rasteira bem sucedida. Um elogio mal administrado é uma rasteira bem sucedida. Deus não usa grandes, mas pequenos, que se tornam grandes quando se prostram aos seus pés. Então eu quero concluir nessa tarde que a cada dia, como diz João, eu diminua e ele cresça. E que ele apareça através de nós. E não esqueça, meus irmãos, eu e vocês somos instrumentos de Deus. Somos ferramentas nas mãos de Deus. Somos úteis para Deus. Não importa se você não sabe falar bem. Não importa se tu não tem um intelecto avantajado. Não interessa. Não importa se você não canta bem, não tem uma voz belíssima aos olhos humanos. Não interessa. Você é ungido. Você foi chamado por Deus. Deus conta com você. Deus apostou em você. Deus capacitou a mim e a você. E eu quero encerrar essa tarde dizendo que a glória não é nossa. A glória não é da esposa, é do esposo, é do Senhor Jesus. Então, meus irmãos,
Que a cada dia venhamos, eu primeiramente, irmão Osmar, não apenas teoricamente, porque é fácil falar, mas na prática mesmo, me esvaziar de mim mesmo e me encher do Espírito Santo de Deus. Vamos orar a Deus. Nessa tarde eu gostaria de orar, interceder pelo seu lar, pela sua casa. Obrigado, irmã Tânia Celestino, pela interação. Obrigado, irmã, pelo crédito, que eu percebo que a irmã sempre tem dado ao meu ministério e outros irmãos também. Eu agradeço de coração. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando os irmãos, sua família, seus lares, suas casas. Que Deus abençoe ricamente a todos. Vamos orar aquele que tudo pode fazer. Não é Pedro que faz, não é João, não é o irmão Osmar, não é o profeta fulano de tal, não é o apóstolo Beltrano, não. É Jesus. É Ele quem faz. É Ele quem muda vidas. É Ele quem cura os enfermos. É Ele quem liberta os cativos. Só Ele pode fazer isso. Nós somos apenas um instrumento, o canal da bênção de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, na Tua santa e poderosa presença, eu quero Te agradecer por mais essa tarde, este momento, de estar aqui partilhando a Tua palavra com os Teus filhos, com a Tua igreja. Eu rogo a Ti uma bênção toda especial a todos, sobre todos, Pai, agora. Abençoa, Senhor, a irmã Tânia Celestino, Tua serva, seu lar, a sua casa, sua família, seus filhos. Que o Senhor venha dar vitória à Tua serva, que o Senhor venha revestir a Tua filha com o Teu poder, com a Tua autoridade. Pai, também os demais irmãos, Pai, que sempre têm entrado, interagido e têm dado crédito, Pai, aquilo que o Senhor tem conosco na nossa vida. Eu rogo uma bênção toda especial sobre todos. Eu não sei o problema, a dificuldade e a necessidade dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Alcança-os agora, toca na vida deles com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa. Reveste-os com o Teu poder sobrenatural. Guarda-os debaixo da palma das Tuas mãos. Blinda-nos com Teu sangue. Guarda o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Guarda-nos, ó Deus, e que a cada dia venhamos estar sob a Tua total dependência, nos esvaziando de nós mesmos, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e reconhecendo, Senhor, que somos apenas instrumento e um vaso de barro nas Tuas mãos, porque a Bíblia diz que a excelência está no vaso de barro, para que a glória seja Tua e não nossa. Pai, abençoa a vida da Tua igreja. Fica conosco hoje e sempre. Senhor, nos despedimos deste momento, desta live, mas não da Tua presença, porque sem ela não podemos viver. Em o nome de Jesus, eu abençoo você, o seu lar, a sua casa, aonde quer que você esteja, para a glória de Deus. Deus abençoe. Orai por nós, em nome de Jesus.